Irmãos, a experiência que a gente está tendo lá, esses irmãos estão se reunindo, então a gente, 7 horas da manhã, a gente marca um dia antes o auditório, que é um auditório para 100 pessoas. Tem pissarrão, tem tudo, então graças ao Senhor Ele colocou tudo adequadamente. Então esses irmãos, a gente vem cuidando deles há 5 meses. Então a gente está falando somente o Evangelho do Reino. Os irmãos estão se reunindo como a igreja de Deus na Chetop. Então tem irmãos que eles não vão à igreja, eles não gostam, mas eles gostam de escutar a palavra do Senhor. Então a gente está desfrutando. Agora eles invocam o nome do Senhor, a gente canta hinos com eles. E graças ao Senhor, os 2 líderes que eles estavam lá, eles foram na conferência agora. Amém. Aí uma das líderes levou uma irmã dela de sangue que é católica. E essa irmã é daqui de Goiânia, na cidade de... Senhor Jesus, agora me deu um branco. Então nessa cidade, a irmã, o esposo dela, o irmão dela foi morto por 3 bandidos. Eles são uma família grande, 10 irmãos, e o pastor ele tem uma mini chácara, como se fosse a estância, e eles alugam para outro irmão fazer eventos. Então aquela igreja ali ficou 100 irmãos. Tem mais de 100 irmãos esperando por alguém cuidar deles. Então essa irmã foi para a conferência e ela veio cheia de vida. Amém. A irmã que era católica aceitou o Senhor. Amém. E agora está indo na reunião lá em Goiânia. Amém. Então esses 2 irmãos que eles foram, tem muita gente atrás deles. E eles voltaram com o encargo da conferência de querer levar mais irmãos para a conferência em fevereiro. Amém. Então o que eu quero falar, o que eu estou fazendo com eles é o seguinte: quando é tempo de espiritualidade com eles, na palavra eu falo com eles. Mas no momento que eu convido eles para ir na minha casa, eu convido eles para sair e chantar. Eu convido eles, no momento que eu estou chantando, a gente já compartilha. E a gente fez um grupo de WhatsApp que se chama Evangelho do Reino. Então tudo aquilo que a gente fala na quarta-feira de um estudo, agora a gente está falando sobre a visão do tabernáculo. Então, quarta-feira falou sobre a visão do tabernáculo. Até a outra quarta-feira a gente compartilha o que a gente compartilhou dentro da visão do tabernáculo. E eles estão adquirindo muitos livros. Até agora, nesses 5 meses, eu já deixei mais de 80 livros com eles. E o Senhor, toda quarta que eu vou, pelo menos 2, 3 livros estão ficando. Então o Senhor, irmão, o Senhor quer nos mostrar a experiência de José. Amém. Esse colocar no sapato das pessoas. Amém. Na vida das pessoas. Porque às vezes a gente acha que a gente tem problema. Mas o maior problema que tem são as pessoas. O meu problema não é nada comparado com os problemas das pessoas. Hoje eu estou percebendo isso, que eu preciso acolher mais as pessoas. Do jeito que eu me trato, eu vou tratar os demais. Então, irmão, para encorajar vocês, sejam humanos com os clientes, os irmãos, como vocês queiram chamar. Mas uma coisa que vocês têm que mostrar, que vocês não são vendedores para eles, que vocês são amigos para eles. Então isso gera uma confiança, porque assim, uma coisa é você pregar o evangelho, mas você ganhar a confiança da pessoa é outra coisa. Então para ganhar a confiança dia a dia, você tem que ter um relacionamento com a pessoa. Então esses 9 dias que eles ficaram na conferência comigo, eu conheci mais o jeito deles, e eles conheceram o meu. O irmão, depois que voltou, ele me falou assim na van, quando a gente voltou: Jonathan, eu fiquei mais feliz agora em conviver com você 9 dias. E eu gostaria de ter de novo essa experiência. Amém. Então, irmão, é isso que a gente precisa mostrar para as pessoas. Que a experiência que a gente tem, elas são ganhas pelo testemunho que a gente dá. Não pelo que a gente fala, mas como que eu expresso o Senhor na minha vida. Isso muitas vezes é só algo superficial, mas se eu não consigo tocar o meu espírito com a palavra do Senhor, como que eu vou tocar o espírito de outra pessoa? Porque Deus é espírito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, é uma palavra, uma experiência que eu estou tendo, e eu estou querendo me renovar mais. Amém. Amém? Jesus é o Senhor. Amém? Amém. Tem que falar mais não, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a última vez que a gente veio para cá,
Os irmãos sabem, né? A gente atua na região de Goiânia, o João Kleber agora mudou para Aparecida de Goiânia, mas é o mesmo projeto, é a mesma equipe, né? Amém. E a última vez que a gente veio, a gente compartilhou sobre as experiências que a gente estava tendo em umas palestras nas escolas. Para quem não estava aqui, a gente vai dar uma recapitulada e vai compartilhar uma experiência. O ano passado, na semana passada mesmo, fez um ano, né? Um ano de projeto. O Senhor deu o sentimento da gente contatar as diretoras das escolas para a gente poder dar palestras, né? Com o objetivo de auxiliar os jovens nas diversas dificuldades que eles têm, e também adolescentes. E a gente começou a bater nas escolas, né? E conversar com a diretora. E nós montamos um portfólio onde é chamado de Bu Café Eventos. Acho que o Juliano já viu, né? Por ser material para ele. Onde a gente tem um catálogo de palestras. Assim como a gente tem um catálogo de livros da editora, a gente montou um catálogo de palestras a fim de auxiliar os jovens nas várias áreas. Depressão, sobre o futuro profissional, falando sobre a Boate Kiss e outras palestras. A gente deu 4 palestras no ano passado em 4 escolas diferentes, sendo que o público, os jovens e adolescentes, era em torno de 150 e chegou a 450 jovens no pátio assim mesmo da escola. Foi uma loucura. Teve jovens assim que ficou no sol, mas eles estavam lá ouvindo, né? E essa aí eu vou deixar o João falar. Ok, uns 2 meses atrás? Não, Um mês atrás? Sim. Então, um mês atrás, uma diretora de um colégio específico, onde nós ministramos há mais de 6 meses, nos ligou e falou o seguinte: a gente já perdeu 3 jovens que foram vítimas, que foram assassinadas, com envolvimento de drogas, e numa situação muito difícil, porque muitos alunos ali estavam envolvidos na mesma condição, com drogas, marginalidade. Daí ela pediu socorro: por favor, venham aqui nos ajudar, tragam uma palestra para os jovens. E nós levamos uma palestra de motivação. Claro que tudo tem o Senhor no meio, mas o objetivo dessa palestra foi algo motivacional em relação ao futuro deles, e a gente introduziu a palavra em meio a isso. Graças ao Senhor, a gente ministrou de sala em sala, pelo fato de não ter um auditório, o que também deixa de ser uma desculpa. Muitas vezes a gente espera uma estrutura maravilhosa para fazer algo, quando na verdade precisamos trabalhar com aquilo que o Senhor já nos deu. Amém. Então a experiência foi muito rica. Foram 5 turmas? 5 turmas. É isso? Segundo, Mais ou menos. Nono? Não, teve nono? Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, segundo e terceiro. Exatamente. 5 turmas. E é o total de pessoas, de jovens que a gente já ministrou palestra, em torno de 1.300 a 1.400 jovens e adolescentes, irmãos. E tem várias outras experiências, se a gente fosse contar aqui, né? É igual lá os últimos versículos lá de João. Muitas outras coisas Jesus fez que não caberiam em livros, né? Mas a gente ainda está no começo, tá? Não. Então, ainda cabe. E ainda tem um detalhe. Em Goiânia tem aproximadamente 400 escolas. 400 escolas. Nós ministramos em 4 escolas. 1.300 jovens em 4 escolas. Multiplica isso agora por 400. O que o Senhor tem para fazer é muito grandioso. Muito grande. Joga uma margem de erro aí, então vamos colocar 300 escolas. Quantos adolescentes e quantos jovens estão precisando dessa palavra? Sim. E a gente está com o objetivo de alcançar esse número, irmãos. E congregações também, a gente levantou o dado ano passado, tem mais de 5.000 congregações lá em Goiânia. Sem contar Aparecida de Goiânia, Nerópolis, Amicuns, enfim, aquela região. Goianira, cidades mais próximas. Então a gente conta com as orações dos santos, né? Essa região que é muito grande. Em breve, novos testemunhos. Amém. E como que vocês abordam esse, por exemplo, se eu quero fazer o que vocês fazem em colégio, como que eu posso falar, me apresentar? Como você se apresenta? Nós temos um portfólio com as palestras. E o portfólio ele foi para uma editora, é isso? Produz, né? Não, é nós mesmos. Não. O material, quem plastifica, coloca naqueles formatos, o escritório mesmo que O fez. escritório da igreja mesmo. Os irmãos produziram um portfólio muito bonito com a descrição das palestras, os temas. Mostrar aqui. Daí a gente se apresenta como jovens que fazem palestras dentro das escolas, que tem um Esse aqui é objetivo o material que a gente de usa. auxiliar. Daí o Café Eventos. Aí aqui tem um pouco da história, né? Fala sobre vida para todos. E aqui vai tendo liderança. Lógico que a gente não Os temas das palestras.
Isso. Esse aqui é um estudo que dura 20 horas, por exemplo. Aí você pega na sexta-feira e vai até o domingo de noite. Entende? Aí a gente só apresenta a sessão dos jovens, né? Que é o que a gente trabalha. Aqui, começa aqui. Aí tem depressão, atitude, a palestra que mais sai falando sobre a Boate 15, né? 2 caminhos, 2 destinos, profissões e finanças. E por último a gente tem como se fosse um contrato. A gente fecha um contrato com o diretor, né? Lógico que a gente se apresenta de uma forma bem prática. Sim. A gente fala que nós somos de um projeto, não falamos que é de uma instituição religiosa ou da igreja e tal. A gente fala que é do Bucafé. Explica para eles o que é o Bucafé. Agora a gente vai dar uma inovada. Estava conversando com o Maurício, eles apresentam nas congregações o Instituto Vida para Todos. Sim. Então a gente já vai pegar, como a gente já tem o aplicativo no celular, nós somos representantes aqui comerciais, digamos assim, do Instituto Vida para Todos, que está vinculado com o Bucafé, com a editora Árvore da Vida. E a gente criou a missão, visão, valores. Depois os irmãos quiserem, metas. Os irmãos quiserem, depois a gente pode passar o material, né? Que é um projeto nosso, para a gente poder estar inovando. Amém. E a partir das palestras nas escolas, surgem contatos de estudo bíblico. Conta aquela experiência. Pode contar uma experiência? Conta aí. Eu não lembro exatamente. A Michelle é boa para contar isso. Da menina que se cortava. Então a gente trabalha com metas. E das palestras que geram, a gente criou qual que é o nome daquilo? Tipo um banco de dados. O que você achou da palestra? Qual é a sua nota? Uma folhinha pequenininha, eles avaliam, fazem um comentário e classificam como foi a palestra. Além de dar sugestões também. Então é um feedback que a gente extrai dos alunos. E para aprimorar esse serviço, continuar avançando. E com isso a gente consegue ir lá na casa da pessoa, visita ela, ó, a gente deu uma palestra assim, e com certeza os pais já vão se abrir. Puxa, vocês foram da palestra e agora estão aqui em casa. Aí com isso a gente consegue gerar estudo bíblico, aí é onde entra a parte do apacentamento. Amém. Bom, a experiência que a gente teve foi na primeira escola que a gente foi, que tinha 450 jovens. E eles foram, que a gente falou se eles tivessem alguma dúvida, quisessem conversar, para eles procurar a gente no final. E uma jovem, que ela tinha uns 15 anos. 15 anos, ela veio procurar a gente, conversou, acho que foi com o Denis. Tava muito quente, ela de blusa, de capuz, assim e tal. E ela mostrou os braços, que ela se cortava todinha, que ela tinha raiva, algumas coisas que aconteciam em casa. Então ela pediu ajuda, chorando, porque ela se cortava. E ela queria sair daquela situação. Então ela foi até a gente para procurar o que ela poderia fazer para sair daquela situação. Então, esse é um dos testemunhos, irmãos, e assim, a gente vê que é uma ferramenta muito poderosa que o Senhor deu para a nossa região aqui, que se a gente usar assim de uma forma profissional, né, não fazer de uma forma, colocar metas inatingíveis, mas também fazer com o pé no chão, mas com estratégia, uma estratégia bem firme, irmãos, o Senhor consegue avançar muito. Amém. E procurou a gente chorando. E ela procurou a gente chorando, de soluçar assim. Olha, eu ouvi na palestra aquela parte que fala assim, eu quero uma ajuda, né? Então se a gente fizer inovação e renovação, como o irmão Dom tem falado, né? Nós jovens, nós somos fortes. Amém. Cheio de estratégia, cheio de vigor. Amém. Vamos usar isso para o Senhor. Amém. Não se limitar apenas no porta em porta, que é muito importante, mas a gente tem escolas, tem congregação, outros ambientes, outras ferramentas para alcançar um número maior de pessoas. Amém. Com um tempo reduzido. Por exemplo, no porta em porta, a nossa capacidade é um pouco reduzida. Já numa palestra que tenha, vamos colocar um mínimo, 20 jovens, 50 minutos, 20 jovens alcançados. Muitas vezes no porta em porta você visita uma pessoa em 50 minutos e nem sempre existe muito retorno, muito resultado. Na igreja em Aparecida, por exemplo, a gente tem 17 contatos. Mas estamos buscando maneiras de inovar no cuidado, porque alguns deles querem apenas amizade, ou gostam de conversar, gostam de receber visitas, mas ainda não criou aquele vínculo específico de apacentamento, ou as que já têm, não tem muito encargo por reunir. Então nós
estamos pensando exatamente nessa questão. A gente quer, debaixo da comunhão com os irmãos, ser ajudado pelas experiências de cada um de vocês para poder avançar nesse aspecto, tanto nas palestras quanto no de porta em porta que nós também fazemos. No caso dessa jovem, chegou desesperada, chorando, estou no problema. Se nós possamos levar elas em boca do Senhor, se levar eles para o Espírito. Sim, ela invocou o nome do Senhor, nós oramos por ela ali no momento. E é interessante porque pelo fato dessa jovem ter vindo, ela foi a primeira. Outros vieram assim conversar, tirar dúvidas. E lógico, a gente aproveitava para orar por elas. Pegamos contatos. A gente está querendo criar uma estrutura bem profissional mesmo para não apenas ter esses contatos assim rápidos, mas a gente poder ir lá visitar e introduzir elas pouco a pouco junto com os jovens da igreja. No caso dessa jovem, aí eu vou no Senhor, vocês indicariam uma psicóloga ou uma pessoa assim formada na área para poder ajudar depois? Aí eu vou no Senhor Fessal, aí vocês passam a cuidar dela ou não? Então, essa aí foi a primeira experiência que a gente teve, né? Com certeza, com isso, vão surgir várias outras pessoas. E lá na igreja em Goiânia, Aparecida também, tem irmãos já que são psicólogos, né? São capacitados e a gente está tentando vincular isso. Próxima reunião, não, mas não precisa nem tirar pra mim, é só uma vez que vocês não sobre essa questão, né, dos contatos e tudo, assim, é um dos temas que a gente está pensando em trazer no próximo mês, sobre o seminário, né, que é sobre o cristão, que a gente já praticando, e a questão de aumentar o número de irmãos na localidade em relação aos contatos. Exatamente. Aí, se vocês puderem estar... Vai ser ótimo. Aliás, tem alguns estudos bíblicos que a gente ministra com base naquele livro Apacentamento, Crescendo em Vida. Lições para apacentamento. E teve até uma jovem que a gente ficou muito feliz a princípio. Ela começou a se reunir conosco. Foi em 5, 6 reuniões, mas daí recebeu um convite para ir num retiro da videira. E ela disse que o Senhor falou com ela e lá era o lugar que ela deveria ficar. Então nós entendemos, mas por outro lado também a gente precisa mudar um pouco a estratégia para vincular as pessoas aos irmãos, à igreja. Falta isso, sabe? Como estímulo para a gente avançar mais. Amém. Pessoas reunidas. Ser governado por essa visão. Sim. Ser restringido por essa visão. Amém. E à medida que nós tenhamos comunhão com o Senhor, sim, o Senhor se revela para nós. Amém. Graças ao Senhor pela sua infinita misericórdia. Amém. Como cristão. Amém. Eu tenho 39 anos como cristão. Amém. Só na vida da igreja eu tenho acompanho muito perto o mover do Senhor. E nada melhor do que nós temos intimidade com Deus. Amém. Quem tem intimidade com Deus não é confundido, não é enganado. Embora as dificuldades venham sobre nós, às vezes eu digo, puxa, quanto mais eu busco o Senhor, quanto mais o problema vem para cima. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Mas eu também não posso falar porque eu choro de barriga cheia. O Pai da abundância. Amém. Essas 4 etapas que José passou, nós estamos passando. Eu tive o prazer de ir para a conferência e eu vi, quando Ezra botou a experiência de José na casa do pai, um copo plástico de 200 ml. Um copo plástico de 200 ml consegue receber 25 litros de água? Se derramar, vai derramar, né? Sim. Por isso, às vezes, nós limitamos a bênção de Deus na nossa vida. Porque ainda não temos suficiência. O vaso ainda não é suficiente grande para receber. Sim. Mas José, já na casa de Potifar, ele já aumentou mais. Foi um vaso que era de 500 ml. A experiência é maior. Amém. Eu digo a você, eu estava meditando, Senhor, na casa do Pai,
os irmãos mataram José e ainda levou a prova aqui, papai. Ele morreu, olha. O pai pegou aquela vestimenta que o pai fez com tanto amor, cheio de sangue, igual. Imagine que sofrimento o pai teve anos e anos, lembrando do filho morto. Eu digo a você, às vezes, na casa do pai, as coisas são duras. O pai nos dá uma experiência difícil para que a gente cresça e amadureça. Amém. Ó Senhor Jesus. Já na casa do Potifar, ele ali, Potifar, quando soube que ele tentou pegar a mulher dele, não quis matar ele. Já os irmãos mataram ele. Você vê que diferença? Outra experiência foi na casa do carcereiro. Irmão, são 4 casas. Hoje o alvo de Deus é ganhar as casas. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ganhei essa revelação. O alvo de Deus é ganhar a casa. Amém. Porque os problemas estão onde? Na casa. Sim. Na reunião todo mundo é santo. Não é isso? Dá vontade até de morar no local de reunião. Mas os problemas estão dentro de casa. Amém. José administrou praticamente a casa do seu pai, administrou a casa do carcereiro, administrou a casa de Potifar e administrou a casa do carcereiro. E outra coisa, sempre nós vamos passar por injustiça. Aí é que é o sofrimento. A injustiça vem até de um irmão, de uma pessoa que te ama. Na verdade, nós temos que olhar a Deus. Porque Deus tem algo melhor para nós. Não devemos olhar aquele irmão ou aquela irmã. Não é porque, não é para que o Senhor está nos permitindo aquela situação. Porque Deus quer que a gente alimente pessoas. Se José não tivesse passado por essas 3 experiências, ele não teria condição de cuidar do mundo inteiro como ele cuidou. Tudo que as pessoas iam para falar, fale com José. Tudo era José. É que nem Onésimo. Qualquer pessoa que quer saber, pergunte ao Onésimo. Porque o Onésimo passou por muitos sofrimentos. Compreende? Hoje, muitas pessoas vão perguntar a quem? A você, a mim. As pessoas vão atrás de nós. Porque Cristo em vós, esperança. As pessoas de você, ela tem esperança. Amém? O comportor, eu digo, não é vendedor do vídeo, o comportor é um sacerdote. O comportor leva Deus, traz Deus para as pessoas e leva as pessoas para Deus. Por isso, irmão, ame seu comportor. Tenha o prazer em levar essa palavra para as pessoas. Como ele falou, às vezes não tem horário, né? No menos 2 horas, passou a ser 4 horas. Esse foi o horário que Deus determinou para suprir aquela ovelha. Nós somos supridores de ovelha. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.